Você sabia que o seu intestino é um órgão super poderoso? E por não conhecer os 7 superpoderes do seu intestino, você pode não estar utilizando todos eles? Nesse vídeo eu vou te contar quais são os superpoderes do seu intestino e como você pode fazer para potencializar. Olá, seja muito bem-vindo! Se você ainda não me conhece, meu nome é Bárbara, sou nutricionista e aqui a gente fala sobre saúde intestinal, nutrição, como o seu intestino é um órgão muito poderoso. Então hoje a gente vai falar sobre os superpoderes desse intestino e eu quero já começar te fazendo uma pergunta. Você está mastigando bem os seus alimentos? Bárbara, mas esse vídeo não é sobre o intestino. O que você está falando sobre a boca? O que você está falando sobre a mastigação? A mastigação é a primeira etapa da nossa digestão. Então, ela depende muito da nossa mastigação. Então, se você não está mastigando bem os alimentos, o primeiro e o segundo superpoder do seu intestino, eles não vão ser exercidos com sucesso. Que superpoderes são esses? Eu vou falar deles juntos porque eles são dependentes, tá? O superpoder absortivo e o superpoder digestório. O que costuma acontecer? Né? A maioria das pessoas mastiga 3 vezes, já engole o alimento, não pensa que o estômago e o intestino, eles não têm dentes. Então, o que acontece? Você vai lá, vai naquele churrasco, come lá a sua carne, mastiga um pouquinho e engole, mastiga um pouquinho e engole. Pensa nessa maçaroca dentro do seu estômago, do seu intestino. Não vai dar certo. Então, a sua capacidade digestória e absortiva, por mais que sejam superpoderes, por mais que estejam funcionando de forma plena, vão ter dificuldades para salvar a sua digestão. Pensa, quando a gente come, geralmente a gente tem a ideia de que comeu, já faz parte de nós, já é alimento, já digeri ali, já virou célula no nosso corpo. Isso não é verdade, isso precisa ser digerido. E aí, quando esse superpoder digestório e absortivo não está funcionando de maneira adequada, esse alimento fica ali por muito tempo, ele acaba sendo fermentado e aí os sintomas são gases, aquele estufamento, aquela sensação de que a comida está parada ali no estômago, no intestino. Então, mastigue bem os alimentos que as funções absortivas e digestória vão funcionar muito melhor. Então tá, aí você mastigou bem aí os seus alimentos, eles foram para o estômago. E o que acontece? Ali no estômago, também antes de chegar no intestino, você vai precisar ter uma boa eficiência digestória. Mas o que acontece geralmente? Me sinto dolorido, estufado. Vou utilizar aquela medicação que o meu médico me receitou, aquela que termina em ol, prazol, pantoprazol, omeprazol. Vou utilizar ela assim contínuo, já que eu me sinto tão bem, né? Vou colocar ali na minha cabeceira da cama, ou sempre que eu quiser comer uma coisa mais pesada, eu vou recorrer a ela. Tá certo? Não tá certo, tá errado. O que acontece com a pessoa que faz isso? O estômago, ele tem um pH ideal, um pH mais ácido um pouco. Se a pessoa tem ali uma gastrite, a gente precisa aumentar esse pH, ou seja, deixar esse estômago menos ácido, um pouco mais básico. Aí a gente utiliza uma medicação, né? O médico utiliza uma medicação, então, para pontualmente dar um conforto para esse paciente, para que essa gastrite, essa inflamação seja corrigida e o paciente não sinta dor. Passada essa inflamação, então, o ideal é que a gente volte a ter um estômago ácido. Afinal, a gente precisa digerir esses alimentos. Lembra que a gente mastigou e agora a gente precisa que eles fiquem bem digeridos para que a gente consiga absorver? Então, mas a maioria das pessoas quer manter esse pH um pouco mais básico para ter esse conforto, para não ter os sintomas quando for consumir uma fritura. Então, isso não é legal. A gente não consegue ter o superpoder digestivo e absortivo quando a gente está, então, fazendo uso dessa medicação que aumenta o pH. Tendo uma boa mastigação, tendo o pH ideal, então essa comida vai para o intestino e ele consegue digerir e absorver adequadamente. Bárbara, mas e as outras funções que você prometeu? Você prometeu 7. Então vamos conversar sobre as próximas 5, que elas estão no intestino depois que ele conseguiu digerir os alimentos. O terceiro superpoder do seu intestino é o poder imunológico. Você sabia que 70% das suas células imunológicas estão no intestino? Sabe aquela pessoa que está sempre doente, que a doença passou lá na esquina, ela já está pegando? Provavelmente ela tem um intestino mais frágil. Essa pessoa é você? Então, você tem que cuidar do seu intestino para você ter uma imunidade mais alta. Se as células estão lá e seu intestino está doente, então você precisa cuidar da sua permeabilidade intestinal, você precisa se alimentar melhor, você precisa digerir melhor os alimentos. Lembra que a gente falou? Mastigar melhor, ter uma acidez
ideal no estômago. Então você precisa mastigar os alimentos, você precisa se alimentar bem, você precisa cessar essa inflamação. Então, para você ter esse superpoder imunológico, você precisa estar com a alimentação adequada. O quarto superpoder é o da síntese de neurotransmissores. Você com certeza já ouviu falar que o intestino é o seu segundo cérebro. Boa parte dessa afirmação se deve ao fato do intestino fazer síntese de neurotransmissores, mas também porque existe uma comunicação entre o intestino e o cérebro. Algumas pessoas criticam essa informação, mas é lógico que o intestino ele não pensa, o cérebro é responsável por isso. Mas é inegável que ocorre síntese de neurotransmissores lá no nosso intestino. Todos os processos que acontecem no nosso corpo são dependentes de nutrientes. A síntese de neurotransmissores não é diferente. Então, se você tem uma digestão adequada, você consegue ter uma síntese de neurotransmissores mais eficiente. Alguns estudos, inclusive, associam alguns tipos de depressão com problemas intestinais. A depressão é uma doença multifatorial. Ela precisa ser vista no indivíduo como um todo. Mas a terapia com probióticos, a terapia com modulação intestinal, ela tem se mostrado bastante eficiente como coadjuvante no tratamento da depressão. Então, se você tem um quadro depressivo e apresenta problemas intestinais, é interessante que você trate as duas coisas para um resultado muito melhor. O quinto superpoder é a produção hormonal. A gente tem hormônios ali no intestino ligados justamente à digestão, que são fundamentais para que a gente consiga fazer as outras funções, os outros superpoderes. Então, produzir hormônios também é um superpoder, também é uma função do intestino que precisa estar alinhada para que as outras funcionem muito bem. O sexto superpoder do nosso intestino é o poder de detox. Quando a gente pensa em detox, geralmente a gente pensa em fígado, né? Tirar ali as toxinas do nosso corpo, as toxinas que passam pelo fígado. Mas o nosso intestino é responsável por 20% do detox do nosso corpo. Então, pensar só em fígado, a gente está deixando de lado 20% desse trabalho. Então, pensar em detox também é pensar em intestino. Então, se você tem uma alimentação adequada, se você cuida do seu intestino, se você tem uma barreira intestinal adequada, você também está fazendo detox no seu corpo. E a sétima função do seu intestino é aquela que todo mundo acha que ele só serve para fazer isso, que é a excreção. Seu intestino não serve só para fazer cocô, seu intestino serve para todos os outros superpoderes que nós conversamos. E para que eles estejam alinhados, você precisa se alimentar bem, se exercitar, cuidar do seu intestino. E uma boa excreção não significa fazer cocô várias vezes. O normal é fazer 1 a 2 vezes por dia, porque é o tempo normal da digestão. Uma digestão comum deve levar de 12 a 24 horas. Então, se você for ao banheiro 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia, está acontecendo tudo da forma como deveria, provavelmente. Agora, tem pessoas que se gabam, né? Vai ao banheiro 5 vezes, isso não é legal, significa que está acontecendo rápido demais, que seu organismo está querendo expulsar alguma coisa. Ou as pessoas que fazem cocô de menos e nem percebem, fazem cocô de 3 em 3 dias, de 5 em 5 dias, algumas pessoas ficam 10 dias sem ir ao banheiro e nem percebem. Então isso não é normal, não é saudável. Pessoas também que vão até o banheiro todos os dias, mas tem um cheiro absurdo, um aspecto estranho, uma cor esquisita. Então observe as suas fezes, não tenha vergonha de falar sobre isso, não tenha vergonha de procurar ajuda. Cocô é sinal de saúde também. Então a gente tem que estar sempre observando as nossas fezes, sempre observando o funcionamento do nosso intestino, porque ele dá muitas pistas sobre a nossa saúde. E cuidar desse órgão super poderoso é ter um organismo com muitos superpoderes. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse, acho que você vai gostar de saber também porque o intestino de algumas pessoas trava quando elas estão em viagens. Assiste aí o próximo vídeo que eu vou ficar te esperando.